Tá. Esse aqui, mas esse meu papel não está rolando. Bom dia. A seta. Pronto. Obrigado. Bom dia a todos. Declaro aberta, vou começar pela sessão judicial, em homenagem à apresentação oral. Extraordinária da greve Tribunal Pleno. Temos uma ata da 5ª Sessão Judicial Ordinária de 17/7/2025 para aprovação. Alguma atividade? Não. Não havendo aprovado. Então, vamos iniciar pela apresentação oral, depois retomaremos a pauta fechada. Vai uma inversão de pauta. Em homenagem à advogada e às partes que aí estão aí. Como o processo, eu sou o relator, passo a presidente da Câmara do pagador Carlos dele. Pois não. Estou ingressando ainda. Você ainda está mandando aqui. Não, falharam com aquele, não, então, hoje não tem pessoa ainda está na Sofia, também escolhendo isso, então, é possível falar sobre a coisa da emoção de Sofia, ela soltou, então, ontem Ele está na judicial. Na judicial. Ela falou tudo em inglês, realmente foi interessante, ela Não, linda. Não, eu tenho uma casa do campo em aldeia. Fala um número 21. Graças a Deus. É isso. Eu tinha, mas vendi esse no mês passado. eu ouvi você. Como você falou, mas Eu falava o nome dele. mas você Tem que apregoar. Sala 1, número de ordem 21, ação rescisória 1315 de 19/2024, relator desembargador Eduardo Rocha. Com a palavra, relator. Pois não, vamos ao relator. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com amparo no artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil, pretendendo a desconstituição do acórdão proferido pela egrégia primeira turma deste regional. No recurso ordinário interposto nos autos da ACC 0000-917-39/2019-5-21-0003. Então, ajuizada pelo Sindicato Estadual dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Serviços Hospitalares do Estado do Rio Grande do Norte. Sustenta a autora, em síntese, que a decisão transitada em julgado se constitui como título executivo inexigível nos modos dos artigos 884, parágrafo 5º da CLT, e 525, parágrafo 1º, inciso 3º, e parágrafo 12º, e o artigo 535, inciso 3º, e parágrafo 5º do CPC.
pois o Supremo Tribunal Federal decidiu no tema 1046, de repercussão geral, ser constitucional a regra que estabelece a validade das normas coletivas que pactuam a limitação do direito trabalhista, resultando que a sentença rescindenda imporia a obrigação fundada em, abre aspas, interpretação inconstitucional de normas coletivas, devendo ser desconstituída a coisa julgada e afastada a execução processada na ação de origem. Nesse desiderato, inicialmente, afirma ser devida sua equiparação processual à fazenda pública, com as prerrogativas próprias, bem como ser tempestiva a apresentação, pois fundada no julgado proferido pelo Excelso STF, AR 1121-613, ARE 121-633, e tece quanto ao mérito amplas considerações sobre o disposto no artigo 7º, inciso 13 e 26º da Constituição Federal, à luz do entendimento fixado no tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, o que implicaria a prevalência da negociação coletiva e a plena validade de acordo de compensação de jornadas, acarretando assim a inconstitucionalidade da decisão rescindenda. Por fim, aduz resultar improcedente o pedido original de nulidade da cláusula coletiva, devendo ser afastada a condenação no pagamento das horas extras correspondentes, assim como dos honorários advocatícios sucumbenciais. No outro aspecto, afirma a presença dos requisitos para deferimento da medida cautelar suspensiva da execução, haja vista a probabilidade do direito apontado nos autos, assim como a relevância dos valores em execução e o elevado número de exequentes, circunstâncias que ensejariam risco de prejuízo à manutenção da executada e à prestação do serviço público, autorizando a medida cautelar de urgência a teor dos artigos 969 e 300 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o deferimento de medida cautelar para se suspender as execuções nos autos da ação coletiva, já pré-falada, bem como a total procedência da estação rescisória, para desconstituir a coisa julgada e julgar improcedente os pedidos deduzidos pelo Sindicato dos Servidores dos hospitais, condenando-se o sindicato réu nos ônus da sucumbência. Com inicial junto à procuração, cópia da decisão rescindenda e do acordo paradigma, além de cópia integral da ação de origem, atribuindo à causa o valor de R$ 51.887,70. Perdão, R$ 51.881,70. Mediante decisão, este desembargador relator deferiu a liminar suspensiva por entender que a eventual superação da natureza indisponível da regra acordada atrairia a incidência do decidido no tema 1046 do STF, sendo patente o risco de dano à executada ante o montante do crédito em execução, de modo que resultaram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar. A decisão liminar foi impugnada em agravo regimental pelo sindicato réu, ID 5F0A6EF, sendo o recurso julgado improcedente pelo agravo tribunal pleno e mantendo-se incólume a decisão recorrida, conforme ID 5A4D2B3. Na sequência, a terceira interessada suscitou a inconstitucionalidade do parágrafo 15º do artigo 525 do CPC, que fixa o prazo para ajuizamento de ação rescisória a partir do trânsito em julgado de decisão proferida pelo colendo STF, que declara a inconstitucionalidade do dispositivo legal, alegando a suscitante que a interpretação literal do dispositivo ofenderia o preceito do artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, pois propiciaria a extrapolação do prazo decadencial fixado no artigo 975 do CPC. Essa arguição teve apreciação diferida para após o encerramento da instrução da apresentação rescisória, a fim de prevenir eventual tumulto no processo simultâneo do incidente e do feito principal, conforme despacho sob ID 08F44E8. Contestação pelo sindicato réu, suscitando preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória, sob argumentação de que estaria extrapolado o prazo decadencial previsto no artigo 975 do CPC, e seria incabível o permissivo do artigo 525, parágrafo 15º do Código de Processo Civil, além de ser inepta a petição inicial por ausência de vinculação lógica entre o pedido e os fatos narrados, sendo ademais impossível a reação da coisa julgada com base em simples modificação de entendimento do colendo da STF, apontando, por fim, a natureza recursal da apresentação rescisória, uma vez que o tema 1046 já foi discutido na ação original, sem interposição de recurso pela reclamada. Adentrando ao mérito, tece amplas considerações, sustentando a impossibilidade de reação da sentença exequenda, uma vez que a tese fixada no tema
1046 do STF, não se aplicaria a decisão rescindida, pois não existiria na norma coletiva qualquer limitação do direito da EBSERN ou previsão expressa quanto ao labor em condições insalubres, sendo ainda patente a natureza indisponível da exigência posta no artigo 60 da CLT. Haja visto se tratar de norma de saúde e segurança do trabalho confirmada nos termos da súmula 85, inciso 4 do TST, respeitada a modificação introduzida pela Lei 13.467/2017. Nesse passo, requer seja acolhida para liminar e extinto o feito sem resolução do mérito, ou, acaso superada, seja julgado improcedente o pedido rescisório ou, sucessivamente, seja proferido juízo rescisório para se julgar procedente a ação coletiva de origem. Alegações finais da parte autora. Reiterando a plena constitucionalidade do parágrafo 15º do artigo 525 do CPC e da excepcionalidade do prazo decadencial bienal, apontando a questão de ordem suscitada na R 2876/DF e sugerindo o sobrestamento do feito, refutando quanto ao mérito da argumentação do sindicato réu, pretendendo, em suma, a procedência integral da pré-rentação rescisória. Razões finais pelo sindicato réu, suscitando a existência de inovação nas razões finais da autora e aduzindo considerações de natureza reiterativa, postulando a extinção do feito ou, sucessivamente, a improcedência da ação. Razões finais pela terceira interessada, reiterando a argumentação, sustentando o descabimento da ação rescisória, pugnando em síntese, seja pronunciada a decadência ou, no mérito, seja julgada improcedente a ação rescisória. Em parecer sobre D8F29D7, o órgão do Ministério Público do Trabalho conclui que a interpretação constitucionalmente adequada do parágrafo 15º do artigo 525 do CPC autoriza nova contagem do prazo decadencial, a partir da decisão do STF, mas apenas dentro do limite de 2 anos, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, opinando assim pela declaração da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, sem redução de texto, acolhendo-se a preliminar de decadência suscitada para extinguir o feito sem resolução do mérito. Ultimada a instrução da ação rescisória, foram autor e réu intimados para apresentar manifestação sobre a arguição de inconstitucionalidade suscitada pela terceira interessada, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno do TRT 21, tendo o órgão do MPT exarado prévia manifestação em seu parecer. De D8F29D7E. A EBSERN apresenta manifestação, apontando decisão proferida pelo Excelso STF na questão de ordem, em 23 de 4 de 2025, onde teria sido afirmada a constitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 525 e parágrafo 8º do artigo 535 do CPC, de modo que resultaria tempestiva a apresentação rescisória, tendo em vista o trânsito em julgado do recurso ordinário 1121.633, tema 1046 do STF. Invoca também o teor do artigo 949, parágrafo 1 do CPC, ponderando que a prévia manifestação do Pleno do STF impediria a submissão da arguição de constitucionalidade do Pleno do TRT. No outro aspecto, defende a supremacia da Constituição sobre as decisões do STF em controle de constitucionalidade, o que permitiria a relativização da coisa julgada, de modo que estaria patente a validade do artigo 525, parágrafo 15º e do artigo 536, parágrafo 8º do CPC. Faz referência ainda aos temas 360 e 63 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, reiterando sua inadequação ao caso em tela, eis que a matéria foi decidida no recurso ordinário 611.503. Ao final, requer seja rejeitado o incidente de arguição de constitucionalidade, com regular processamento do feito, total procedência da ação rescisória. O sindicato réu deixou transcorrer sem manifestação prazo assinado. É o relatório. Obrigado, ministro relator. Vou passar a palavra, então, ao doutor João Aureliano Dias, que representa a parte autora EBSERN, pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor tem palavra. Obrigado, excelência, excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais Mas pelo amor de Deus, doutor. Obrigado. Oi. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores desse egrégio plenário, excelentíssimo senhora membro do Ministério Público, colegas advogados, servidores, demais ouvintes, meu muito bom dia. É com muita honra que retorno aqui à tribuna desse egrégio tribunal para defender os direitos da EBSERN, uma ação já bastante conhecida dessa corte. No processo matriz, a EBSERN foi condenada às horas extras, conforme o relator já pontuou, invalidando as jornadas especiais de trabalho 12 por 36, 24 por 72, estipuladas em acordo coletivo de trabalho.
ao fundamento da prevalência do artigo 60 da CLT, uma norma de índole infraconstitucional e que regula direito disponível, né, em detrimento da negociação coletiva. Negociação essa entabulada com o próprio sindicato autor da ação. Ou seja, o sindicato negociou essa jornada e depois veio pedir a nulidade da referida jornada, né, e conseguiu na ação no processo matriz. Seguindo a execução, né, o sindicato apresentou cálculos, né, nos valores históricos de 75 milhões de reais. A título de comparação, esse é o custo anual dos 3 hospitais que a EBC administra aqui no estado do Rio Grande do Norte. Sempre lembrando que a EBC é uma empresa pública totalmente dependente do Tesouro Nacional, que atua exclusivamente no âmbito do SUS. Não por acaso, o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e até essa Egregia Corte vem deferindo esses prerrogativos processuais de fazenda pública em juízo, justamente por esse fundamento, de que a EBC é uma estatal pública sem finalidade lucrativa. O próprio TST, inclusive, afetou agora o tema 195 para tornar isso um precedente vinculante em todos os órgãos da Justiça do Trabalho. Precedente vinculante, né, eu lembro que na semana passada estive no Tribunal Superior do Trabalho, onde ocorreu o Seminário Internacional de Precedentes na Justiça do Trabalho. Tive a oportunidade de participar e de ouvir, inclusive, a palestra de Sua Excelência o juiz Inácio de Oliveira, juiz do trabalho, inclusive desse tribunal, em que defendia a absorção dessa sistemática dos precedentes qualificados, a coesão do sistema, a segurança jurídica, o direito à isonomia dos jurisdicionados. E eu digo isso porque o tema da ação rescisória é justamente isso, a observância de um precedente vinculante, que é o tema, expedido pela STF, que é o tema 1046, em que nós, do mundo do direito do trabalho, né, resumimos, né, no brocardo de que o negociado se sobrepõe ao legislado, desde que respeitado os direitos absolutamente indisponíveis. Portanto, o que está em discussão duração de jornada é direito disponível ou indisponível? A toda evidência, é um direito disponível. A própria Constituição autoriza que haja negociação coletiva sobre a jornada. O STF já reconheceu em diversos julgados a disponibilidade de tal direito. O próprio TST também, em suas turmas, já se manifestou a esse respeito, do próprio tema também do artigo 60, com a redação anterior à reforma trabalhista, né? Principalmente a STI 2, né, que seria o órgão do TST competente para julgar eventual recurso ordinário interposto em face de acordo de ações rescisórias. Portanto, uma vez caracterizada a aderência ao tema, né, e a respectiva ofensa, uma vez que no processo matriz, né, se privilegiou o disposto na legislação em detrimento do negociado, deve haver o corte rescisório. Eu trago aqui alguns fundamentos que o sindicato trouxe em sua defesa, né, principalmente a título de preliminar, onde ele diz que, por exemplo, não caberia ação rescisória contra texto de lei, né, nem contra entendimento pacífico do tribunal na época do proferimento do julgamento. No entanto, a presente ação rescisória se baseia exatamente em texto da Constituição, com fundamento no artigo 7º, com a interpretação conferida pelo STF no tema 1046. Quanto à pacificidade do tema, né, desde 2009 que o Supremo já vem decidindo pelo prestígio às negociações coletivas, né? Em 2009 ele decidiu sobre a jornada de trabalho dos bombeiros militares, por exemplo, a jornada 12/36. Em 2015 ele ratificou a possibilidade do plano de demissão negociada, né, com quitação ampla das verbas em detrimento da norma seletista, né, que veda o salário complessivo. Então, desde sempre, o Supremo vem prestigiando essas negociações. O próprio TST, no direito do trabalho, vige o princípio do prestígio às negociações, à conciliação, e a reforma trabalhista ela apenas positivou esse direito, ela veio apenas para trazer isso para a legislação. Portanto, é um equívoco pensar que esse é um entendimento recente, superado há pouco com esse tema 1046. E ainda que o seja, a reforma trabalhista é de 2017, muito antes do julgamento do processo matriz, e, por outro lado, o tema 1046, ainda que tenha sido proferido depois, não houve modulação dos efeitos. Por fim, eu me atenho aqui ao prazo prescricional, que no momento foi alegado, né? Lembremos que o processo matriz transitou em fevereiro de 2021, ou seja,
somente no próximo ano, em fevereiro de 2026, é que fará 5 anos do trânsito em julgado. Ainda não foi feito. E isso é importante, porque, né, o acórdão do tema do STF, que fixou o tema 1046, foi trânsito em julgado em maio de 23. E 1 ano e 1 mês após, né, em junho de 24, propusemos a presente ação rescisória, ou seja, dentro do biênio autorizado pelo artigo 525, parágrafos 12 e 15 do CPC. Sobre o incidente de constitucionalidade, deve ser julgado prejudicado em razão da questão de ordem, que o Supremo já declarou como constitucional esse regime, e a única menção que eu falo sobre essa questão de ordem, 2876-DF, é que o Supremo fez apenas um corte ali no limite de 5 anos, né, entre o acórdão rescindendo e a adesão do STF. Ou seja, o Supremo decide, a parte tem 2 anos para propor a rescisória, limitado a um prazo de 5 anos anteriores do acórdão rescindendo, né, mais ou menos nos moldes do direito de ação de cobrança de crédito trabalhista, que é 2 anos para frente, 5 anos para trás. Por fim, o artigo 949, parágrafo único do CPC, determina que serão rejeitados os incidentes de inconstitucionalidade quando o Supremo já tiver se manifestado sobre o tema, que é exatamente o caso dos autos. Com base nesses fundamentos, a EBSER requer a manutenção da medida cautelar da referida, o julgamento de total procedência da ação rescisória e extinção por consequência da execução coletiva, das execuções individuais dela decorrentes, com a condenação do sindicato nos ônus sucumbenciais. Nesses termos, peço deferimento. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra à assistente nacional para a doutora Viviane da Silva Lima Holanda, representando o réu sindicato. Senhor desembargador presidente, relator, revisor, os demais desembargadores e todos aqui presentes, bom dia. Inicio a defesa oral, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e inicio falando sobre as preliminares trazidas no processo, principalmente a questão da decadência do direito. A ação rescisória, ela foi protocolada 3 anos e 3 meses após o trânsito em julgado. Ou seja, foi no dia, a transição em julgado, dia 2/2 de 2021, e foi proposta dia 4/6 de 2024, ultrapassando o prazo bienal do artigo 975. A EBSER traz como fundamento o artigo 525, parágrafo 12 e 15 do CPC, que fala sobre a possibilidade de propor ação rescisória 2 anos após o trânsito julgado de ação no STF. A nossa tese trazida é de total inaplicabilidade do artigo. Eu vou ler aqui o parágrafo 12. Para efeito do dispositivo do inciso 3, parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível. Ora, excelência, a ação rescisória é uma exceção. Esse artigo é a exceção da exceção. Então, somente é cabível quando uma decisão do STF declara inconstitucional ou não recepcionado pela Constituição. O tema 1046 em nenhum momento declara inconstitucional o artigo 60. Na verdade, não declara absolutamente nada inconstitucional e não recepcionável. Ele, na verdade, declara a constitucionalidade das normas coletivas, colocando elas em status constitucional, portanto, completamente inaplicável a utilização pela Fazenda Pública, né, que assim já foi reconhecido pelo STF, com relação a esse artigo. E também ele foi trazido, né, de forma alternativa, a aplicação do artigo 975, que prevê a ação rescisória após a existência de prova nova, simulação ou colusão. Também não se aplica ao caso. Então, completamente incabível a ação coletiva e com finalidade meramente protelatória. E de fato, enfatizar que, em que pese o processo ser realmente vultuoso, isso não deve ser razão para relativizar a aplicação da lei. Um outro ponto da preliminar é a vedação do sucedâneo recursal.
É interessante que em nenhum momento a empresa traz sequer reputação a essa preliminar trazida pelo sindicato, que fala especificamente sobre o fato dessa ação rescisória, o tema 1046 já ter sido abordado, tratado, analisado e decidido pelo TRT 21. Então, essa ação rescisória, que tem nome de ação rescisória, é apenas uma forma que a EBSER está se utilizando para recorrer da decisão já proferida. Eu quero só trazer o finalzinho do que consta no acórdão da ação rescisória, da ação originária, que diz assim: no presente processo, a parte autora busca a declaração de invalidade de regime de compensação de hora extra previsto em norma coletiva. Aí eu vou abrir aspas. Discussão que não aborda limitação de direitos por norma coletiva. Ele está dizendo aqui que o tema 1046 não se aplica, porque o ACT sequer traz como o ACT sequer fala sobre limitação de direitos. Então, o tema 1046 foi veementemente abordado e, portanto, se busca aqui dar sucedâneo rexal à ação rescisória. Tanto é verdade que em nenhum momento a EBSER, inclusive nessa própria sustentação oral, se traz qualquer reputação a essa parte que o sindicato traz, né? A alegação. Excelência, eu vou entrar no mérito e vou demonstrar claramente a total ausência de aderência ao tema 1046. A norma, o ACT, ele, conforme o próprio acórdão da ação originária diz, não há qualquer limitação de direitos. A norma coletiva não trata de compensação de jornada para atividade insalubre. Fala de forma genérica a compensação de jornada por uma questão de imposição legal. A lei diz que compensação de jornada somente é possível por acordo individual ou norma coletiva. Então, existe de forma genérica. Nenhum momento se tratou, que inclusive, depois dessa ação, agora sim, o ACT trata especificamente sobre compensação de jornada em atividade salubre, mas não tratou em nenhum momento na norma coletiva e também não houve nenhuma cláusula relativizando a aplicação do artigo 60 da CLT. Portanto, inexiste qualquer aderência ao tema pelo simples fato de não existir norma coletiva trazendo qualquer tipo de limitação do direito. Eu quero apenas rebater um fato trazido nessa sustentação oral pela empresa, de que nós negociamos e agora estamos anulando. Isso é uma completa inverdade, porque na norma coletiva não foi negociado qualquer tipo de compensação de jornada para atividade insalubre. E vale também lembrar que o sindicato não participa das mesas de negociação e tudo é feito em Brasília através de confederação. Então, a gente entende que é completamente inaplicável o tema 1046 por falta de estrita aderência. Para finalizar, Excelência, eu quero também trazer a total indisponibilidade do artigo 70. É um direito indisponível de forma absoluta. E não sou eu que estou dizendo, é o tema 1046, a própria decisão na qual se tenta aderir para poder rescindir a ação originária, o próprio tema 1046. Ele lá, o relator, o doutor Gilmar Mendes, ele trouxe claramente para poder orientar os julgadores qual seriam, portanto, o direito disponível e indisponível. Tem dentro do tema 1046, nos fundamentos jurídicos, tem uma tabela, a tabela com o seguinte tema: resumo da jurisprudência do TST e do STF sobre âmbito de disponibilidade de direitos trabalhistas por meio de acordo e negociação coletiva.
Excelência, está aqui claro, no próprio tema 1046, âmbito da indisponibilidade, está dizendo aqui, súmula 85 do TST, que diz assim, não é válido o acordo de compensação de jornada e atividade insalubre, ainda que estipular em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60. Como seria de ter aderência ao tema 1046 se o próprio fundamento jurídico do tema 1046 diz que o artigo 60 trata de direito indisponível? Excelências, eu agradeço a oportunidade por estar aqui sustentando oralmente. Falo em nome de todos os trabalhadores, parte aqui representada, outros assistindo essa sessão, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu quero só enfatizar, para finalizar, que em relação à ação originária, houve tratativas de acordo e 73% dos trabalhadores já concordaram com o pagamento em precatório, portanto, não há qualquer discussão mais de fazenda pública nesse aspecto. Doutora Vassaria, tem 1 minuto para concluir. Pronto, excelências, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Passa a palavra em continente agora à doutora Simone Leite Dantas, para a sustentação, representando a terceira interessada, a senhora Luane. Com a palavra. Eu acho que não. Deixa eu ver a pessoa. Direção. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente desta egregia corte, doutor Carlos Newton, excelentíssimo senhor relator da ação rescisória, a quem saúdo os demais... Falar mais alto, doutora. Agora também, melhor, desculpa, excelência. A quem saúdo os demais desembargadores desta egregia corte, excelentíssimo representante do Ministério Público, serventuários, jurisdicionados, advogados. Veja bem, eu iria reiterar o que a doutora Viviane já disse, apenas acrescentando que não há como se aplicar o prazo decadencial diferenciado, pertinente ao parágrafo 15º do artigo 525, porque não há aderência ao tema 1046. Isto porque o tema 1046 não considerou incompatível o artigo 60 da CLT, que trata da inspeção prévia. Então, excelências, eu vou ser bem sucinta, porque, na realidade, eu iria falar os mesmos argumentos que a doutora Viviane falou, no que se refere à não aderência ao tema 1046, em virtude de que não há no tema 1046 não foi debatida inconstitucionalidade do artigo 60 da CLT, fundamentação legal do acórdão incidente. Então, a terceira interessada requer que seja declarada a decadência do direito da ação rescisória e, no mérito, por se tratar de direito indisponível, como está preferido no próprio acordo do tema 1046, o artigo 60 trata de norma de segurança e medicina do trabalho. Então, estaria fora, não há estrita aderência. É o distingue-se e são as minhas palavras e obrigado pela oportunidade. Doutora, tem a palavra o relator. Pois não. Admissibilidade. Preliminar de arguição de inconstitucionalidade. A ação é de competência originária desta Corte, ajuizada mediante regular representação processual em 4 de junho de 2024. Contra a decisão transitada em julgado em 1º de fevereiro de 2021. Alegando a autora se tratar de ação rescisória apoiada no julgado do tema 1046 de repercussão geral do Colégio Supremo Tribunal Federal, o qual teria gerado a inconstitucionalidade superveniente do acordo rescindente,
autorizando-se a rescisória nos moldes do artigo 525, parágrafo 12º e parágrafo 15º do CPC. Nesse passo, tendo o acordo proferido no agravo em recurso extraordinário 1121.633, tema 1046, transitado e julgado em 9/6/2023, estaria tempestiva a apresentação acessória, posto que é ajuizada dentro do prazo bienal decadencial, contado desde o trânsito em julgado do referido recurso extraordinário com agravo. Alega a terceira interessada, contudo, que a interpretação literal desse dispositivo ofenderia o preceito do artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, pois propiciaria a extrapolação do prazo decadencial fixado no artigo 975 do Código de Processo Civil, incorrendo em inconstitucionalidade por afronta ao princípio da coisa julgada, pelo que resultaria inaplicável a pretendida extensão do prazo decadencial. Assim, a mera questão preliminar a ser resolvida nos moldes do artigo 218 do Regimento Interno deste colente TRT 21, haja vista a possibilidade de suspensão do feito, a fim de propiciar a prévia apreciação da arguição pelo plenário do tribunal, cláusula de reserva do plenário. Pois bem, sobre o tema dispõe o regimento interno do nosso tribunal. Artigo 218, arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. O relator, após ouvir o Ministério Público do Trabalho e as partes, submeterá a questão ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. Artigo 219. Se a arguição for, se primeiro, rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se segundo, a colhida da questão será submetida ao Tribunal Pleno. Parágrafo 1º. Os órgãos fracionários do Tribunal não submeterão ao Tribunal Pleno a arguição de constitucionalidade quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 220. A colhida da arguição, o julgamento do processo será suspenso no órgão jurisdicional, lavrando seu acordo em 48 horas e, independentemente de sua publicação, os autos serão remetidos ao Tribunal Pleno. Como se apreende destas disposições, o desembargador relator deve submeter a questão inicialmente ao órgão fracionário colegiado, que poderá rejeitar ou admitir a arguição, sendo que, em caso de acolhimento, a questão será remetida ao Tribunal Pleno para apreciação da alegada inconstitucionalidade, suspendendo-se o processo principal. Constata-se também do regimento interno que, abre aspas, os órgãos fracionários do tribunal não submeterão ao Tribunal Pleno a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, consoante previsto no parágrafo 1 do seu artigo 219. Posto isso, verifica ter sido proferida pelo Excelso STF, em 23/4/2025, decisão na questão de ordem da ação acessória 2876, DF, Distrito Federal, onde a Corte Constitucional resolveu dar o parágrafo 15º do artigo 525 e ao parágrafo 8º do artigo 536 do CPC, interpretação conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, ou seja, de agora em diante, fixando que o prazo para ação rescisória pode ser definido em cada caso examinado, estabelecendo ainda que, na ausência de manifestação expressa, a ação rescisória, abre aspas, deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contrato do trânsito em julgado da decisão do STF. Veja seu teor in literis. Decisão. O tribunal resolveu questão de ordem fixando as seguintes teses. O parágrafo 15º do artigo 525 e o parágrafo 8º do artigo 536 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, de agora em diante, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 14º do artigo 525 e do parágrafo 7º do artigo 536. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e a sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo, inclusive, a extensão da reprovação para fim da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos da data do ajudamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contado do trânsito julgado da decisão do STF. O interessado poderá apresentar arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado de decisões equênitas, salvo preclusão. Aparentes, Código de Processo Civil, artigo 535, caput e 535, caput. A proposição segunda das teses foi acompanhada com ressalvas pelos ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli. Dividirá o acordo o ministro Gilmar Mendes, relator. Presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, plenário 23/4/2025,
Diário da Justiça, divulgada em 24 de 4 de 2025, publicado em 25 de 4 de 2025. Diante dessa manifestação expressa do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do artigo 15º do artigo 525 e do parágrafo 8º do artigo 535 do CPC, aparente, esse relativo à execução frente à carreira pública, resulta descabida a submissão da questão à apreciação do Tribunal Pleno, conforme previsto no artigo 19, parágrafo único do Regimento Interno do TRT 21. Rejeita-se, portanto, a arguição de inconstitucionalidade suscitada. A divergência? Rejeitada a inconstitucionalidade suscitada. 1.2. Preliminar de inépcia da inicial. Superada a questão da arguição de constitucionalidade, permanecem a ser apreciadas as questões preliminares suscitadas pelo sindicato réu, relativas à inadmissibilidade da ação rescisória, especialmente em face da alegada inépcia da petição inicial e da decadência do direito à rescisão do julgado. No primeiro aspecto, o réu alega que da narração dos fatos não decorre logicamente da conclusão, pois o título executivo estaria fundado na inobservância do artigo 60 da Consolidação das Leis de Trabalho, o qual exige prévia autorização para a prorrogação de jornada em atividades insalubres, inexistindo no tema 1046 do STF declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica, desconectando-se da hipótese rescisória invocada pela autora. Contudo, observa-se na petição inicial que o relato da autora conduz ao provimento postulado e contém fundamentação jurídica e legal suficiente, pois suscita a prevalência do negociado sobre o legislado, conforme o entendimento fixado no tema 1046 do STF, o que invalidaria o título executivo e justificaria o pedido rescisório, não se vislumbrando na petição a inépcia alegada. A argumentação do réu, na verdade, mas se confunde com a própria análise de mérito da pretensão rescisória, ao suscitar a ausência de direito à rescisão, sob a tese de que o termo 1046 do STF não versa sobre a inconstitucionalidade do artigo 60 da CLT. Portanto, rejeita-se a alegada inépcia da inicial. A divergência? Rejeitada a unanimidade a alegada inépcia da inicial. No mesmo sentido, observa-se que as alegações de inviabilidade da ação rescisória, com base em simples mudanças de entendimento jurídico do STF, assim como diante da natureza recursal, imprimida pela autora, se confunde com o próprio mérito da postulação rescisória, uma vez que a sua apreciação demanda a valoração do teor da decisão rescindenda em contexto com o alcance do tema 1046, da tabela de repercussão geral do STF, pelo que não se vislumbra flagrante impedimento ao seguimento da rescisória. Rejeita-se, portanto, a preliminar de inadmissibilidade da rescisória. A divergência? Acolhida a necessidade da rescisão. 1.3. Preliminar de decadência. Em sua contestação, o SINDCER suscita a inobservância do prazo bienal previsto no artigo 975 do CPC, uma vez que a decisão rescindente transitara em julgado em 2 de fevereiro de 2021, e a ação foi proposta apenas em 4 de junho de 2024, de modo que teria se operado a decadência do direito à rescisão. Aduziu o réu ainda ser incabível a incidência restrita do disposto no artigo 525, parágrafo 15º do CPC, sob pena de ofender o preceito da coisa julgada. Com efeito, relembro-se que a apresentação rescisória foi ajuizada em 4 de junho de 2024, em face do acordo transitado em julgado em 1 de fevereiro de 2021. Tendo a EBSERN invocado o trânsito em julgado do agravo em recurso extraordinário 1121.633, tema 1046 do STF, em 9 de 5 de 2023, o qual teria gerado a inconstitucionalidade superveniente do acordo rescindente e iniciado o curso do novo prazo decadencial. Como se percebe, o feito envolve hipótese rescisória especial, pois se destina a desconstituir a coisa julgada para tornar inexigível o título executivo judicial, e é motivada pela prévia declaração pelo colégio do STF da inconstitucionalidade da lei ou da incompatibilidade constitucional de interpretação legal, em que se fundou o título executivo, sustentando a autora que o acordo de origem viola a interpretação da Corte Suprema quanto à prevalência das normas coletivas fixadas no tema 1046 de repercussão geral do STF. Afirma a autora que, ao decretar a exigibilidade da regra contida no artigo 60 da CLT, que requer a inspeção prévia pela autoridade fiscal para autorizar a extrapolação de jornada em atividades salubres, a sentença de origem teria invalidado o acordo coletivo de trabalho, que havia entabulado a prorrogação de jornadas, incorrendo assim interpretação legal incompatível com a Constituição Federal. Nesse sentido, invoca a tese fixada no referido tema 1046. Abre aspas. São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada
de vantagem compensatória, desde que respeitado o direito absolutamente indisponível. Ponto, fecha aspas. Todavia, de logo se vê que a tese jurídica fixada no agravo em recurso extraordinário, tema 1046, não declara a inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo. Tampouco declina qualquer interpretação de lei ou ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, mas somente afirma a validade de norma coletiva e limita o regime direito trabalhista não absolutamente indisponível, o que não se amolda ao feito. Ainda com efeitos, assim dispõe o dispositivo acessório em literis. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar. Inciso 3º. Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação. Parágrafo 12º. Para efeito do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundada em aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 5º. Se a decisão referida no parágrafo 12º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, tendo a decisão rescindida, invalidada a cláusula coletiva sobre a prorrogação da jornada de trabalho, por entender o julgador ter sido descumprido o requisito posto no artigo 60 da CLT, e inexistindo no tema 1046 do STF declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo legal, tampouco se expressa qualquer interpretação tida pelo STF como compatível com a Constituição Federal, evidencia-se a inadequação do artigo 525, parágrafo 12º do CPC, à conjuntura fático-jurídica, retratada na apresentação rescisória, resultando inócua a sua invocação pela autora. Diante deste quadro, não se configura a hipótese de incidência do artigo 525, parágrafo 15º do CPC, não havendo como se acolher a pretendida renovação do prazo decadencial a partir do julgado proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no agravo em recurso extraordinário, do tema 1046, de modo que prevalece a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado do acordo rescindente, conforme previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. Assim, uma vez ajuizada a apresentação rescisória apenas em 4 de junho de 2024, após o transcurso do prazo bienal, encerrado em 1º de fevereiro de 2023, não merece seguimento feito, haja vista a decadência do direito, a rescisão da coisa julgada. Declara-se a decadência do direito, a rescisão do julgado, extinguindo-se a apresentação rescisória com resolução do mérito, consoante disposto no artigo 975 do CPC e na forma do artigo 487, inciso 2º, também do Código de Processo Civil. Extingue a ação rescisória. Revoga-se a medida liminar diferida. 2. Disposições complementares. Na inicial, a autora postulou a extensão da prerrogativa da Federal Pública, invocando em seu favor ampla jurisprudência, inclusive zarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, que entende ser o benefício devido às empresas públicas que não explorem a atividade econômica e prestem serviço de natureza não concorrencial. O pleito foi indiferido liminarmente, por entender-se relator incidir no caso dos efeitos da coisa julgada constituída, sobre o tema na sentença oral rescindenda, quando foi denegada a postulação no mesmo sentido nos autos da ação coletiva 917-39 de 2019, 521-0003. Contudo, a melhor ponderação das circunstâncias envolvidas conduz à modificação do entendimento, considerando que se trata aqui de ação autônoma e, portanto, não sujeita aos efeitos processuais internos da sentença de origem, reputando-se lícita a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública relativas às custas e depósito recursal, em compasso com o entendimento pacificado no âmbito do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Agravo, recurso de vista, acordo publicado na vigência da Lei nº 13.467, 2017. RCE. Natureza jurídica, prerrogativa da Fazenda Pública, extensão, transcendência política. O Tribunal Pleno desta Corte, ao examinar o processo, recurso de revista 252-19-2017-1302, no dia 20 de 3 de 2023, firmou tese no sentido de que a RCE, por ter como finalidade a prestação de serviços públicos essenciais ligados à saúde e à educação, além de não atuar em regime de concorrência e não reverte lucro à União, faz jus aos privilégios próprios da Fazenda Pública, referente à isenção de recolhimento de custos e depósitos recursais. Decisão regional em desarmonia com esse entendimento. Dessa forma, correta a decisão monocrática que conheceu do recurso de revista e afastou a desação do recurso ordinário da parte reclamada.
agravo não provido, TST, agravo em recurso de revista, 00100 8974 202 150 301 84, relator ministro Breno Medeiros, julgamento em 7 de junho de 2023, quinta turma, publicado Diário da Justiça do Trabalho, em 16/6/2023. Essa extensão se estende também ao depósito prévio de 20% do valor da causa, artigo 833 da CLT. Haja vista a expressa dispensa de recolhimento pela União, Estados, Distritos Federais e municípios, bem como por suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do artigo 968, parágrafo 1º do CPC, de aplicação supletiva, conforme fixado na Instrução Normativa 39 do 2016 do Colégio TST. Assim, estende a EBSER nos privilégios típicos da faina pública, quanto ao pagamento de custos e despesas processuais, bem como em face do depósito prévio determinado neste ponto. Determinando neste ponto a restituição do valor depositado mediante guia de ID 3844 ESO 0. Defiro o pedido. Em sua manifestação, a terceira interessada requeriu a concessão do benefício da estudo gratuita, invocando o disposto no artigo 99, parágrafo 3º do CPC e na súmula 364, inciso 1º do TST. Tendo juntado a procuração, otorgando poderes para a declaração de suficiência, pelo que seria devida a concessão do benefício. Com efeito, considerando que a terceira interessada declarou a impossibilidade de arcar com a despesa do processo sem comprometimento da subsistência pessoal e que o teor do artigo 99, parágrafo 3º do CPC, estabelece presunção de verdade sobre a alegação deduzida pela pessoa natural e, inexistindo usar prova que é lida, a presunção deve ser acolhida após a ação da parte. Difiro a requerente os benefícios da justiça gratuita. Custos pelo autor no montante de R$ 1.037,73, calculada sobre o valor atribuído à causa de R$ 51.881,70, porém dispensada sobre as prerrogativas da faina pública. Ou a conclusão, presidente. Ante o exposto, rejeita a arguição de constitucionalidade no parágrafo 15º do artigo 525 do CPC e a acolha preliminar suscitada pelo réu e declara a decadência do direito à rescisão do julgado, extinguindo a ação acessória com resolução do mérito. E, na forma do artigo 487, inciso 2º do CPC, revoga-se a liminar diferida. Custas pelo autor no montante de R$ 1.037, porém isentado do recolhimento das prerrogativas processuais concedidas à EBSER. É como voto, senhor presidente. Dado aos eminentes desembargadores, se há divergência. Há divergência, excelência. Eu quero falar com o desembargador Zé Barbosa Filho para manifestar sua divergência. Há uma divergência parcial quanto ao resultado do julgamento. Eu inicio aqui registrando que no voto muito bem estruturado e fundamentado do relator, no terceiro parágrafo da preliminar de inépcia da inicial, registra o seguinte: contudo, observa-se da petição inicial que o relato da autora conduz ao provimento postulado e contém fundamentação jurídica e legal suficiente, pois suscita a prevalência do negociado sobre o legislado, conforme entendimento fixado no tema 1046 do Supremo, que invalidaria o título executivo e justificaria o pedido rescisório, não se vislumbrando na petição a inépcia alegada. Então, o que me chamou a atenção aqui, em primeiro momento, antes de fazer os meus considerandos, é que se trata de matéria de mérito. E, dentro dessa perspectiva de matéria de mérito, aí eu vou apresentar o voto exclusivamente quanto à divergência parcial, que está centrada na questão da decadência. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 2/2/2021 e essa ação rescisória foi ajuizada em 4/6/2024, em face do que há evidente decadência em relação às alegações de violação ao disposto nos artigos 884, parágrafo 5º da CLT e 525, parágrafo 1º, inciso 3º e parágrafo 12 e artigo 535, inciso 3º, parágrafo 5º do CPC. O mesmo não se pode dizer da pretensa violação ao tema 1046 de repercussão geral do Supremo. No julgamento da ação rescisória 2876, em 23 de abril de 2026,
o Supremo fixou a seguinte tese jurídica. Eu transcrevo aqui a tese, como se trata. O que interessa para esse julgamento, no item 2, diz, na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão do Supremo. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial, amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo Supremo, seja a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. Código de Processo Civil, artigo 515, caput, e 515, caput. Fecho aspas. Essa foi a decisão do Supremo. No caso, o ajuizamento desta ação rescisória, em 4 de junho de 2024, observou o biênio prescrito no artigo 975 do CPC, 2 anos a contar do trânsito em julgado do tema 1046 do Supremo, ocorrido em 9 de 5 de 2023, e o quinquênio, para fins de efeitos retroativos estabelecido pelo Supremo no julgamento da ação rescisória 2876. Transcurso de menos de 5 anos entre o trânsito em julgado do acordo rescindendo, em 2 de 2 de 2021, e o ajuizamento desta ação rescisória. Observados os marcos temporais, não há decadência a ser declarada em relação à alegação de manifesta violação ao tema 1046 do Supremo. A ocorrência de violação ao tema 1046 do Supremo está inserido no mérito da causa. Isso está, inclusive, de forma, ainda que indireta, na fundamentação do voto do relator. É o mérito da causa. Portanto, a fundamentação do voto apresentado pelo eminente relator para a pronúncia da decadência, a meu ver, conduz à improcedência da ação rescisória. Efetivamente, como destaca o voto, aspas, a tese jurídica fixada no ação ARI 112, 1633, tema 1046, não declara a inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, tampouco declina qualquer interpretação de lei ou ato normativo tida como incompatível com a Constituição Federal, mas tão somente afirma ser constitucional a norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não absolutamente indisponível. Não se amolda, portanto, a hipótese rescisória prevista no parágrafo 12 do artigo 525 do CPC, que exige seja o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado constitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação, interpretação de lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal. Nesse passo, evidencia-se a inadequação do artigo 515, parágrafo 12 do CPC, à conjuntura fática jurídica retratada na apresentação rescisória, resultando inócua a sua invocação pela autora. Então, eu penso que este é o mérito da ação rescisória. Então, diante do que, com base na fundamentação do voto do desembargador, relator, eu julgo improcedente a ação rescisória. É este o meu voto. Parcialmente divergente. Indago se há algum voto de maioria. Senhor presidente, Falar. eu estava pendente, eu estou até em dúvida ainda, de pedir vista regimental a esse processo. Eu vi aqui os votos dos demais já aqui cadastrados. Levando-se em conta dois motivos. O primeiro é a temática, que é uma temática bem palpitante, insólita, inédita aqui nesse tribunal, e faço logo o registro que o voto do relator é muito bom, percussiente, mas eu estou em dúvida de alguns aspectos, inclusive com relação à decadência. E segundo, eu sinto nesse processo, é um processo impactante nesse tribunal. É um processo que envolve 75 milhões. Segundo os advogados da empresa, os 3 hospitais que essa empresa faz a gerência, né, é uma empresa pública federal, eles são geridos exatamente por esse valor. 3 hospitais que nós temos aqui no Rio Grande do Norte.
Então, faz tempo que eu não vejo um processo tão impactante aqui no tribunal. E, diante desses dois motivos, eu estou achando prudente eu pedir vista, porque eu estou em dúvida, inclusive, com relação a essa decadência e com relação ao mérito. Às vezes, oscilo para a procedência, às vezes, oscilo para a improcedência. Verdade. Porque é um tema muito difícil de... Porque imaginemos o seguinte, passarmos a aceitar ou a ação rescisória nesses casos, ou mesmo a improcedência desses casos com relação ao tema 1046, vão começar processos aqui. Vão começar a chegar processo de discussão disso. Então, é preciso que o tribunal amadureça nessa temática, porque aqui não é um processo simples. É um processo que remonta, inclusive, a atividade gerencial e a atividade preponderante dessa empresa que é gerir esses hospitais, que atende à população carente, atende o SUS, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte. Então, está vendo de todos os posicionamentos, eu pedi vista regimental dele. Senhor presidente, então, eu queria reformular o voto parcialmente no sentido do seguinte, que eu afasto a decadência de achar apreciar o mérito quando o desembargador Erício Medeiros apresentar o voto dele. Eu gostaria de antecipar meu voto. Também. Eu afasto a decadência. Eu aguardo a vista. Não, Você já pode a antecipou. decadência é o desembargador. É, acompanha o relator. Eu afasto. Apoio parcialmente a decadência, citada apenas com violação. Sim, é outra coisa, é outro ponto com relação ao tema 1046, como está o meu voto aqui, é só limitar ao afastamento da decadência, aguardar quanto ao mérito o voto do desembargador Enício Medeiros. Eu rejeito a admissão em relação à decadência em relação ao tema 1046. Isso, pronto. É só isso, é parcialmente. Sim, excelência. Não, eu já tenho posicionamento formado nesse processo desde o julgamento do agravo de instrumento, agravo regimental que foi julgado para suspensão da execução e que eu já divergia de toda a corte. Meu posicionamento já está lançado. Indiscutivelmente, a matéria de decadência é matéria de prejudicial de mérito. Realmente, ela tem a natureza de mérito. E como prejudicial de mérito, ela tem precedência em relação às outras preliminares que foram apreciadas pelo relator, com relação à inconstitucionalidade e com relação à inépcia da inicial. Porque se há decadência, não tem que apreciar aperfeiçoamento do inicial nem nada. Então, a minha divergência começa aí. Eu não aprecio a preliminar de inépcia, não aprecio a preliminar de inconstitucionalidade, eu aprecio a preliminar de decadência. Uma prejudicialidade. Não é que é prejudicial. E tranca a ação com efeitos meritórios. E qual o aspecto? A questão envolve a previsão do CPC, que cria um novo marco de contagem de prazo decadencial, né? Quando há uma declaração pelo Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade ou ineficácia de uma norma jurídica que embasa o título executivo. A problemática não houve por parte do Supremo Tribunal Federal, em momento nenhum, declaração de inconstitucionalidade do artigo 60, eu acho que é 60, é o 70, 60 da CLT, que estabelece a figura da autorização prévia para jornada de trabalho em atividade insalubre. Então, não há essa inconstitucionalidade. Por não existir, não houve o surgimento de um novo marco temporal para a contagem de decadência. A decadência é contada a partir do transjulgado do acórdão em questão. Uma figura foi lançada na tribuna pelas partes, que foi a questão do sindicato, né, réu. Esse ponto não é mérito?
Mas eu estou falando isso porque isso Mas você vê como as seria coisas se já uma imbricam, questão né? muito mais. Decadência é mérito. Sim, Né? Mas esse outro aspecto que eu vou levantar é uma figura que vai além do processo, é uma litigância. Por quê? Porque foi afirmado que o sindicato réu negociou a jornada especial, né? O que diria assim, o sindicato negocia e depois vai judicialmente questionar a sua negociação. Foi isso que foi afirmado aqui. Eu olhei a inicial trouxe diversas convenções coletivas firmadas com a Confederação e os sindicatos regionais. Em momento nenhum consta o Sindicato do Rio Grande do Norte. Eu posso estar enganado e vou olhar com mais atenção, mas o Sindicato do Rio Grande do Norte não consta como negociador da cláusula, não consta. Então, não pode se afirmar uma questão dessa, sabe? Todas as normas coletivas, que seria ônus da empresa trazer, não estão aqui, né? Então, eu acompanho o relator no aspecto de declarar a decadência, considerando o trânsito julgado da decisão recidente. Só complementando, senhor presidente, doutor Ronaldo me permitindo, que esse tema, o TST, inclusive, tivemos vários acordos nossos que o TST reformou e devolveu para apreciar o mérito. Foi declarada a decadência e se envolvia o mérito, então você não pode declarar, no caso, como a decadência envolvendo o mérito. Nós tivemos vários casos aqui do TST devolvendo. Não, a gente tem outra questão, que é no processo da CAERN, e que é documento novo. Quando se declarava, a gente afastava a figura e declarava a decadência por não ser documento novo. Então, ele dizia que o documento novo, a causa documento novo, era a causa próprio mérito, e devolvia para cá. Sim, mas isso é outra questão. Isso aqui é simplesmente prazo fixado para contagem do biênio decadencial. A hipótese é diferente. Só reforçando a qualidade de relator, presidente. Vereadora. Está falando. Relator. Relator. Quer a palavra? Pois não. É a prorrogação do prazo, somente carimbo. Certo? Se a ação acessória for adequada à hipótese do parágrafo 12 do artigo 525 do CPC. É um pressuposto. Bom, Vereadora Maria Auxiliadora? Eu aguardo a vista regimental dos embargadores. Porque nesse caso se imbricam as duas questões, né? Porque eu tenho que analisar, para chegar à decadência, eu tenho que analisar a questão do 1046. Mas, para mim, o relator fez isso. Ele está dizendo lá, ele está afastando que aquela questão ela não está sendo atacada, porque você não está atacando o artigo 60 da CLT. Então, eu acompanho o relator, porque embora ele esteja lá aplicando, porque deve aplicar inicialmente a decadência e não o mérito, mas ele está apreciando o mérito para entender, olha, eu não posso contar, como o artigo 60 não está sendo atacado, ele não serve de prazo, de base para a declaração da decadência. Então, eu entendo que dentro do que o relator fez está correto, porque ele está apreciando o mérito da questão, para dizer que não se aplica o 1046 para esse caso. Falar do vereador Beto, com as minhas escusas por não ter o chamado antes. Não, mas está na ordem. Está na ordem, senhor presidente. Eu vou esperar o voto visto. Pois não. Então, vou proclamar. Então, doutor Bedeu. Juiz convocado, doutor Bedeu. Pois não. Podemos esquecer do doutor Ronaldo. Pois não, presidente. Eu acompanho o relator e faço as ponderações de que a decadência, como a prescrição e a relação de emprego, eles residem no mérito. Eles não estão fora. O voto vem como preliminar, mas, na verdade, ele é mérito. Você só pode apreciar, entendeu? Exatamente, entendeu? Então, aqui a questão é só de adequar. E no mérito, tem a ausência do pressuposto, que é a declaração de incondicionalidade, que não existe. E não existe. Então, você passa a incidir o 975 do CPC. O 75, né? 975.
do CPC. E, além disso, tem a questão da cláusula do artigo 611-B, né? Inciso 17, que diz que norma de segurança do trabalho não pode ser objeto de acordo e convenção coletiva, né? Então, assim, juntando esses aspectos, eu acompanho aí o voto do Bueno, então, relator. após o voto do relator, que rejeitava a versão de constitucionalidade, acolhia o terminado véu e declarava a decadência do direito à rescisão do julgado. Os votos do desembargador Ronaldo Medeiros, que também acompanha o relator e proclama a decadência. O desembargador Ricardo Espíndola, que acompanha o relator igualmente, e o vice-convocado Manuel Medeiros, que também acompanha o relator, manifestada a divergência do desembargador José Barbosa, que acolhia parcialmente a divergência suscitada apenas contra a violação do parágrafo 5º do artigo 184 do PLT, e afastava a decadência em relação ao tema 1046, pediu vista regimental do desembargador Elídio Medeiros. E assim, assim, a desembargadora, a auxiliadora também aguarda a vista do e assim se decide o povo à presidência. Foi. Recebo a presidência. Agradeço a presença dos advogados e advogadas. Continuar na sessão, fiquem com vontade. Dessa vez da presidência, eu vou voltar à pauta inicial, né? Que seria a sessão administrativa. Administrativa. Desejo um bom dia a todos novamente, a todos. Declaro aberta a 4ª sessão administrativa extraordinária do Agreste Pleno. Nós temos uma ata da 5ª sessão administrativa ordinária, dia 17/7, para aprovação. Com divergência. Presidente, só um minutinho, só para... Foi direto. Não havendo divergências, declaro aprovado. Eu vou fazer uma inversão da pauta. Aliás, não vou fazer inversão, não. O primeiro PROAD e o segundo PROAD vão sair de pauta para retornar na próxima sessão do Egrégio Tribunal. Vamos dar uma terceira. O PROAD, então, que está saindo de pauta é o 3283/2025. O PROAD é sobre o quê, hein? E o 2133/2022 estão saindo de pauta, é isso? Ambos. O primeiro é o PROAD 3283/2025, o segundo é o PROAD 2133/2022. O primeiro trata do relatório anual de atividade de auditoria interna. E o segundo, da revisão do plano estratégico TRT 21. Houve um pedido que nós fizéssemos um estudo mais... Uma adequação, né? Uma adequação e um estudo com mais proficiência, e assim vamos fazer. O terceiro item é o edital TRT 21, que apresenta a presidência 010/2025. Eu estou aqui com todo o PROAD instruído. De acordo. E já foi. Eu estou aqui com o documento, considerando que o juiz de trabalho mais tarde, mais antigo da lista de antiguidade, o juiz titular já se inscreveu para o cargo, e a Corregedoria Regional testou os requisitos formais necessários. Os demais juízes titulares que compõem atualmente a 5ª parte dos mais antigos firmaram por meio de documento a sua renúncia a prazo remanescente previsto no RQE, para que o processo possa seguir sua tramitação regular e inclusão na próxima sessão. Assinado pelo juiz Zé Palmeira Sobrinho, pelo juiz Dr. Manuel Medeiros Soares de Souza, aqui presente, pelo Dr. Luciano Ataíde Chaves e pelo juiz Dr. Dilna Nogueira Santos. É o quê? Assinaram o quê? Renunciando ao prazo dos 15 dias, tendo em vista que o... Sim, eles fazem parte do 5º, Tubal. Sim. Mas o mais antigo... Pois é. Era quem podia discutir a questão da antiguidade.
Já foi atestado que havia todos os requisitos formais. É uma questão da administração, que é ganhar tempo. É uma formalidade necessária, porque o fato de ser a próxima promoção por antiguidade não significa que o tribunal aprove o mais antigo para indicação. O tribunal, se tiver justo motivo, pode recusar. Então, na recusa, que é uma hipótese, é só uma hipótese, os que tiverem se inscrito concorrem à vaga, se tiver manifestado interesse. Por isso que é uma formalidade que deve ver, né, de eles renunciarem a essa questão. Exatamente. É só isso. Eu realmente não. Ele recusou a antiguidade por 3 vezes. Era o mais antigo. E também tem o aspecto da recusa da antiguidade. Antiguidade. Sim, Pois não, então. eu não vou polemizar, não, mas eu acho totalmente desnecessário se tratando de promoção por antiguidade. Se alguém quer alguma coisa, tem que requerer e tem que se manifestar. Só isso, mas. É porque o presidente precisa antecipar o prazo. Sim, quanto ao prazo, sim. Mas quanto ao prazo, eu estou de acordo. Por isso que precisa uma manifestação antecipada. Exatamente. Quanto ao prazo, eu estou de acordo. Prazo. Votação por unanimidade. Por aclamação, né? Sim, agora já vai encaminhar para Brasília, é isso? Já encaminhar. Terminar uma resolução para Brasília, né? Já amanhã já estará em Brasília, tá? Quero ver se amanhã se Brasília. Agora, Pode lá agora, quando terminar a sessão. A questão da administração, eu quero que haverá uma votação da militância. Quanto antes isso for ocupado. Pronto. E o rodízio, na primeira instância, a propósito, é por merecimento ou por antiguidade? Antiguidade também. Quem é o juiz mais antigo? A antiga é a doutora Maria Rita de Assunto. Exatamente. Mas ela disse que prefere quando não é assunto. Daí é que Não, excelência, é para promoção. Está falando da movimentação. Movimentação. Da que vai ser promovida. Sim. Ainda tem mais isso. É merecimento, porque o último foi Carlito por antiguidade. E ela Maria, todo aquele trabalho. Vai ter aquele trabalho. Primeiro tem que fazer toda a movimentação para saber qual é a vara que vai sobrar. Exatamente. Da tribo e tal. Mas se eles fazem isso. em conjunto. Ok. A comissão de esclarecimento tem o desembargador. Chama, por favor, doutora. Número de ordem 4, eleição. Assunto: Comissão de Vitaliciamento de Juízes Substitutos, PJS. Abertura de vaga ocupada pela desembargadora Perpétua Vanderlei. Os desembargadores permanecem. Então, o desembargador Ronaldo Medeiros e o desembargador Erides Medeiros. Com a vacância, eu estou sugerindo, obviamente é uma eleição, o nome do nosso decano, por força de que quem está saindo, coincidentemente, é a nossa decana. Saiu. Então, eu voto para apreciação do pleno o nome do desembargador Carlos Nilton. Eu voto no desembargador Carlos Nilton Pinto, inclusive faço o registro que é a primeira vez que Sua Excelência atua no pleno como o decano oficial. Tribunal. Oficial. Tá? E eu não virei vice-decano, não, tá? Continuo sendo o magistrado segundo mais antigo, mas não sou vice-decano. Está registrado, doutor? Senhor presidente, eu como terceiro vice antigo aqui, eu acompanho a sugestão de Vossa Excelência. Está bem representado o nosso tribunal na pessoa do desembargador Carlos Nilton. Então, por unanimidade, doutor desembargador Bento, desembargador auxiliador. Eu estou acompanhando, eu acho que é perfeita a indicação. Pois não, então. Eu agradeço a confiança dos meus pares. Eu quero dizer também que a lembrança do desembargador Medeiros que eu estou hoje, eu retribuo dizendo que ele será sempre o bicho do meu coração. De Príncipe Zero, né? Doutora Rebeca. Obrigado, desembargador. Chame o Iotti. Condição do presidente, não foi da comissão? Ele passa a ser o presidente da comissão. É o mais antigo, Não. A antiguidade e a condição. Normalmente as comissões são presididas pelo mais antigo.
É bom deixar claro que a presidência... Obrigatoriamente, Excelência. O mais antigo. Ele tem que dar terceiro posto. E olha, aí nesse caso, o vice da comissão é o doutor Aritz, ainda que ele não queira. Eu sei. Embora o Instituto do Vitaliciamento tenha ficado esvaziado aqui no tribunal, né? Porque a gente está recebendo todos os juízes novos de outras regiões, então eles já vêm vitaliciados, né? Verdade. A maioria é essa. Mas pode acontecer, né? Número de ordem, 5. Ato TRT 21, Gabinete da Presidência 214/2025, área e referendo. Assunto: designar Eritson João Fernandes Medeiros, desembargador do Trabalho, para atuar como diretor da Escola Judicial do Tribunal Federal do Trabalho da 21ª Região, e Marcela Alves de Vilar, juíza do Trabalho, para atuar como vice-diretora da Escola Judicial. Aprovado. Aprovado. Da minha parte, não tem nenhuma... Aliás, esse assunto já tinha sido já... O desembargador Aritz era o vice-diretor, então, com a saída do diretor, ele assumiu. Eu só indago se não há aquele impedimento da diretoria ser exercido por juiz de primeiro grau, que já houve uma época. Já houve um problema. E aí, se houver, a figura de vice-diretor não pode recair sobre o juiz de primeiro grau. Agora, se isso já caiu... Não, aí... isso não existe mais, não. Não, porque quem era o vice? Era, né? Mas já foi outros juízes. Rema foi. Já eu acho até que os outros tribunais fazem muito isso. Não existe mais, não. Inclusive, alguns tribunais, o diretor pode ser um juiz. Em algum tribunal. Agora, eu vou trazer aqui para o pleno aquele regulamento que a gente começou a votar o ano passado, e o doutor Carlos Nilton, com a doutora Perpétua, discutiu lá um tema que eu não me lembro bem o que era, e ela pediu vista e não voltou mais. Você se lembra disso? Eu lembro do que é o regulamento da escola. Bem, então, prazer. Mas não há nem qualquer empecilho que o juiz possa ser, não. Agora, o diretor aqui no tribunal tem que ser o desembargador. Só registrando que a escola teve como diretor da escola o juiz Herman, que está sendo encaminhado o voto dele agora para ser desembargador, por antiguidade, mas foi na época da minha gestão que ele foi designado como... E ele fez um trabalho excelente perante a escola, tanto é que foi reconhecido pela ANAMAT, lá no TST, ele ganhou comendas, etc, etc. E hoje está convocado lá no TST também, por isso. Ok, porque a época que houve da ANAMAT, da escola, né, nacional. Então, já mudou. Eu não tenho nenhuma objeção. Pode chamar. Para encerrar a volta administrativa, só tem mais... Obrigado, doutor. Eu também, só parabenizo, mas acho que mais cedo ou mais tarde a gente tem que alterar o regimento para que seja por eleição, né? Eu não tenho nem eu não vou eu não pude votar. Querem esvaziar a presidência. Pode chamar. Mas o regulamento, inclusive, vai trazer essa discussão para cá. E é bom, né, doutor? Isso é bom. Eu me lembro que eu citei que só tem 2 escolas que não são eleição, aqui e Paraíba. Eu achei que era só daqui, mas na época eu disse, eu me lembro da coleta, não está mais aqui, mas não foi nem a última que saiu, que disse assim, mas não importa que os outros tribunais, só tem aqui e Paraíba. Bora. Número de ordem 6, PROAD 2860/2024. Assunto: eliminação de autos judiciais trabalhistas findos da 2ª, 3ª e 5ª Vara do Trabalho de Natal. Eu não tenho nada contra. Senhor presidente, nós precisamos esclarecer como coordenador presidente da Comissão Comitê de Documentação e Memória, nós não estamos conseguindo eliminar uma equipe de 3 pessoas capitaneada pelo nosso servidor Emerson Carlos, da Documentação e Memória. E está sendo um trabalho hercúleo feito por esses servidores, e nós estamos conseguindo eliminar autos findos. E temos, na verdade, 16.000 processos para eliminação. 3 pessoas dedicadas a isso. Vamos ter mais gente. Agora, estamos conseguindo eliminar autos que já estão selecionados, não haverá nenhum para a segunda, terceira e quinta vara do trabalho diante dessa total seleção feita com muita habilidade, muito preparo, por esses servidores preparados e treinados pelo senhor Emerson Carlos, nosso secretário da Documentação e Memória. Então, eu queria fazer um elogio ao doutor Emerson Carlos. Eu sou testemunha da capacidade. Os demais membros e ao demais também estão atuando no depósito para fazer toda essa seleção.
Agradeço e solicito a todos o beneplácito para aprovação. Pois não. Eu, como presidente, eu sugiro, inclusive, que nós registremos em ata o nosso agradecimento ao trabalho desses servidores, que é um trabalho hercúleo, pouquíssimas pessoas para se dedicar a 16 mil processos, para ver um por um o que tem cunho histórico, o que não tem cunho histórico, o que pode ser eliminado, o que não pode ser eliminado. Então, eu sugiro, indago dos demais desembargadores, se a gente pode registrar e mandar para eles essa moção de agradecimento aos servidores. Sugerida por Vossa Excelência, na qualidade de coordenador. Estou só encaminhando. Então, aprovado, e depois a secretária faz essa devido agradecimento, vai assinado pela presidência. Presidente, só registrando que quando esse servidor veio para o tribunal, foi num concurso específico, só tinha uma vaga, que foi transformada nessa vaga que ele ocupa lá. E quem sugeriu, era presidente na época, quem sugeriu a criação dessa vaga foi a Ângela, que cuidava dessa parte documental aqui do tribunal, que nós tínhamos carência dessa mão de obra qualificada. Então, foi transformado um cargo para esse fim, e esse servidor atual foi aprovado e está fazendo um excelente trabalho, como o doutor Carlos Newton disse, reconhecido por todos, né? Vamos com a nossa pauta, pode chamar a pauta, voltar para a pauta judicial, né? Chame logo as convergências. Senhor presidente, pode chamar as convergências? Eu queria ir ao banheiro. Fique à vontade. Vai acabar essa conversa. Desembargador Carlos. Eu não tenho nenhuma divergência que eu tenho anotado aqui, não tenho nada. A única divergência que eu tive é isso. Concordando com tudo. Começa agora. Exatamente. Eu não tenho divergência. Eu vou passar. Zero deliberância. Não sei, mas eu vou passar. Foi não? O presidente da associação quer fazer uso da palavra, eu vou conceder. Fique à vontade. Enquanto não começa... Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento, por meio de Vossa Excelência, todos os demais membros dessa corte. Apenas para fazer o registro do colega Herman, que me mandou uma mensagem agora, pediu que, em seu nome, agradecesse a todos e a todas membros do tribunal, em razão da celeridade, né, da movimentação do processo, pediu para justificar a ausência, porque ele está como ele é juiz convocado, né, está em São Luís, em correição, e pediu apenas para fazer o registro do agradecimento às Vossas Excelências em razão da celeridade. Eu também cumprimento aqui em público, como Vossa Excelência fez, a colaboração dos colegas mais antigos, que atenderam prontamente a solicitação da Matra para assinar a renúncia do prazo, para a gente poder ganhar a celeridade, como bem dito por Vossa Excelência, que ganha todos, né? Todos os magistrados que vão ser removidos, a promoção que acontece. Então, essa movimentação, quanto mais rápido acontecer, vai ser muito melhor para a prestação jurisdicional e para o funcionamento do tribunal. Então, só isso. Por enquanto, espero, doutor Carlos, amanhã ter boas notícias alvissareiras para todos nós. Obrigado, bom dia. Até agora, né? Pode chamar as convergências. Desembargador Carlos Newton, eu tenho um único processo, que também está em convergência, eu estou passando a presidência para Vossa Excelência por um processo. Tem divergência? Tem? Não. Só tem divergência nenhuma. Eu não tenho divergência nenhuma, não. Não, é o presidente e o relator, né? Não, eu sou relator, estou passando a presidência. Desembargador Carlos Newton. Secretaria para o programa. Número de ordem 1, ação rescisória 99/86/2025, relator desembargador Ronaldo Medeiros de Souza. Número de ordem 2, ação rescisória 123/17/2025, relator desembargador Ronaldo Medeiros de Souza. O número de ordem 3 vai ser adiado por ausência da desembargadora Isaura Simonetti. Número de ordem 4. Manuel Medeiros? Doutor Manuel Medeiros. Está pedindo reexame, né, doutor Manuel? Concedido reexame. Número de ordem 5, mandado de segurança 579/64/2025, relator desembargador Eritson Medeiros.
Número de ordem 7, mandado de segurança 684, dígito 41, 2025, relator desembargador Eridson Medeiros. Número de ordem 9, embargo de declaração 847, dígito 21, 2025, relatora desembargadora auxiliadora Rodrigues. Número de ordem 10, ação rescisória 855, dígito 95, 2025, relator desembargador Ronaldo Medeiros e impedido o juiz Manuel Medeiros de Souza. Número de ordem 12, agravo regimental 981, dígito 48, 2025, relator desembargador Ronaldo Medeiros de Souza. Número de ordem 13, agravo regimental 982, 33, 2025, relator desembargador José Barbosa Filho. Número de ordem 14, conflito de competência 1007, dígito 46, 2025, relator desembargador José Barbosa Filho. Número de ordem 15, mandato de segurança 1010, dígito 98, 2025, relator desembargador Ronaldo Medeiros de Souza. Número de ordem 16, mandado de segurança 1070, dígito 71, 2025, relator desembargador Eridson Medeiros. Número de ordem 18, agravo regimental 1136, dígito 73, 2024, relator desembargador Eduardo Rocha, presidência do desembargador Carlos Nilton Pinto. Número de ordem 19, agravo regimental 1148, dígito 25, 2025, relatora desembargadora auxiliadora Rodrigues. Número de ordem 20, agravo regimental 1181, dígito 55, 2025, relator desembargador Ricardo Espíndola. De ordem 22, embargo de declaração 1772, dígito 51, 2025, relator o juiz Manuel Medeiros. E na sala 2, número de ordem 1, embargo de declaração 510, dígito 32, 2025, relator o juiz Manuel Medeiros. O número de ordem 2, da sala 2, será adiado também pela ausência da desembargadora relatora Isaura Simonetti. Vamos dar o primeiro. Nesses votos, proclamo o número 18, nos termos do ato do relator, desembargador Eduardo Rocha. Obrigado. Passa ao presidente. Terceira presidência, vamos dar o primeiro de divergência. Número de ordem 6, data de segurança 605, dígito 62, 2025, relatora auxiliadora Rodrigues. Número de ordem qual? 6 na sala 1. 6 na sala. Está em convergência, não? Deixa eu ver. Estou abrindo. Uma bandeirinha. Ah, sim. É um voto. Realmente, tem uma divergência. É uma temática já bastante conhecida, eu não sabia que havia divergência. Eu admito a ação mandamental, no mérito denega a segurança vindicada nos termos de fundamentação. É a questão de suspensão de CNH, cartão de crédito, passaporte, não é? Eu entendo que essa matéria está pacificada e estou denegando a segurança, sendo havendo uma divergência do colega Ronaldo Medeiros, que defende. Uma palavra, o desembargador Ronaldo Medeiros. Não, eu acho que são medidas atípicas, exigem uma configuração mais acentuada, que eu não vislumbrei, e eu dirijo o Conselho da Segurança. Eu indago algo demais. 6, é? Se estampada a divergência, tão bem fundamentada quanto o voto da relatora, se alguém quer fazer uma discussão. Estou concedendo a segurança para liberar a CNH. Passaporte, não sei. Eu acompanho a relatora. Está bem. Também. Só tem uma divergência, doutor Ronaldo. Está isolada. Eu sei. Mas eu indago o desembargador Carlos Nilton se o voto acompanhando a relatora, como o voto divergente, ele concede a... Pois não. Mas Vossa Excelência, quanto a CNH, Vossa Excelência não liberaria? Quanto a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, seria um terceiro voto.
passaporte ilegal e cartão de crédito. Ele impede a segurança dos liberais. E pronto. Estou acompanhando o relator. Ok, então, os demais acompanham o relator? Acompanha a relatora. Eu acho que todos Relatora, nós, perdão. todos nós recebemos agora, o CNJ agora criou um meio de a justiça, de uma forma geral, ter acesso à moeda criptomoedas. Agora vai ficar mais difícil ainda para o devedor ficar escondendo dinheiro da justiça. Em criptomoeda, né? Vai, ontem, no aniversário da minha filha, o meu neto mexe com isso, bitcoins. Ele disse que tem situação que ninguém sabe botar o dinheiro, não. Pois é. É que nem no Banco da Suíça, se tu tiver uma senha. Não tem condição. Agora, vai chegar no tempo que a Botija, quem já ouviu falar em Botija, É bem nordestino, né? vai ser a outra vez. O homem foi longe, hein? Vai ter Bem nordestino. de você se salvar. Por maioria, contra o voto do desembargador. O Ronaldo Medeiros nos exatos termos do voto da relatora. Aí o juiz do trabalho vai atrás do arco-íris para saber onde é Nega-se que a está. segurança. Vamos ao próximo. Divergência. Não, antes de fazer a divergência, eu vou proclamar os demais convergências, a exceção, evidentemente, do meu, que a presidência do curso mais no caminho, de conformidade com o voto da relatora e dos relatores nos processos já apregoados. Pronto. Número de ordem 8, mandado de segurança 839 de 44, 2025, relator desembargador Eridson Medeiros. 8. Eu estou de acordo aqui. 8. Alguém? Alguém? Tem uma observação aqui. Eu vi. Foi não. Vossa Excelência, posso entrar no processo aí para verificar. O assessor verificou que teve um acordo nesse processo. Foi? Teve um acordo, doutor Ronaldo? Há uma perda de objeto e foi atrasada a audiência para 5 de agosto de 2025. Podemos ver. É o 83944-2025. A Kalisberg Abate, né? 043. É o 043, tem que olhar. Estou aqui até com a ata. Está abrindo? Já teve audiência, não foi? Doutor Ricardo, 5 de agosto. Ricardo, Na audiência foi tem 5 que de ver o seu agosto. acordo. Isso aqui está juntando até no processo. O mandato de segurança, ele já juntou a... já juntou o acordo? Não, se houve acordo, acabou. O acordo teve de objeto. Está aqui, manifestação em forma acordo. Isso, é feito um acordo. A empresa que está informando. É que ela é a autora do processo. Pois é, então é perda de objeto. Aí eu acho que há perda de objeto, a não ser que esteja em tese. A tese jurídica não tem. Conforme cópia da ata de audiência anexada. É perda de objeto. Se não Aqui a ata. foi acordo, acabou-se. Ausente a parte reclamada, pagamento de cada parcela deverá ser efetuado mediante depósito em conta bancária. Pactua o encerramento do contrato de emprego, firmado com a parte autora, no item 6. Foi feito acordo. Então, já mandou expedir alvarás, conforme o prova oitavo. Pois não. Aqui o acordo. Então, voto do relator, como é que é, doutor? Perda de objeto. Pronto, continua acompanhando o voto do relator. Pois não. Agora eu acompanho o voto. Por unanimidade, né, presidente? Por unanimidade, de conformidade com o voto do relator, que extingue o processo por perda de objeto. Faça o acordo firmado na primeira instância. Acabou? Vamos ao próximo. Não tem Aí mais. está aqui, revogada a suspensão sobre o estamento do processo por homologação de acordo ou transação. Tem mais dúvidas? Pode chamar. Número de ordem 11,
Agravo regimental 978/93/2025. Relatora, desembargadora auxiliadora Rodrigues. A palavra, desembargadora auxiliadora Rodrigues. Obrigada, presidente. A questão Isso aqui eu aqui... estou averbando minha suspensão, senhor presidente. Suspensão por foro íntimo. Então, eu pensei que era uma divergência, então só tem... Não. Então, é por unanimidade. Então, é unanimidade. A excelência deve ter fixado uma divergência para poder chamar a atenção. Tem um PJ, Então, exatamente. pronto. A verba suspensão do desembargador Aritos, o Fernando PT, é por unanimidade. Extremo do voto da relatora. Eu aqui, eu tive curiosidade também, porque é caso similar nesse mandato de segurança, que vem com muita vem com muita profusão. Todas as varas fazem bloqueio na conta do exequente. Isso realmente é um transtorno, né? Porque... Do exequente ou do executado? Perdão, do executado. Do executado. São 13 varas na capitais. Todas as 13 fazem. Mas lembre que Vossa Excelência vota a favor disso, quando... prevenção. Exatamente, quando veta a prevenção do juiz que fez a decisão. É isso que provoca, 13. 13 é isso que nós argumentamos. Bota ali que vê a oportunidade realmente de concentração das causas. Tá vendo? Porque, olha aí. Estão pretos. Não, preto está 26, né? Tá vendo? É porque tem um substituto. 26 substituto. Foi mais um argumento favorável ao nosso voto, né? Descentralização da execução. A ordem da execução conforme a empresa. E ordem, cada um dando uma ordem. É complicado isso daí. Agora tem uma CAEX, né? Para poder concentrar. Quando esses casos Não é isso. distintos ser na CAEX, tudo. Pois é, exatamente isso. A CAEX tem algumas normas para isso, centralizar as execuções. Principalmente as execuções difíceis, né? Esse que tem dinheiro não tem problema. Vai na bala. Vamos lá, vamos chamar o próximo. É o último. Número de ordem 17, agravo regimental 1093, dígito 17/2025. Relator, desembargador Ricardo Espíndola. Estou de acordo. O 17. Eu não sei quem está divergindo aqui, mas... doutor Eritz e doutor Manel. Eu 17. Eu fui procurar saber desse processo. Uma reclamação trabalhista de um garçom. Eu vi, mas fazer o quê, né? Não existe documento escrito, não. Eu acho que isso aqui sai um pouco do tema. Como é que é? A data-venda, para mim, eu acho que não tem nada a ver. Porque se a gente começar a suspender processo aqui para discutir esse tipo de Ele é um relação... garçom que a empresa diz que ele é autônomo. E aí não apresenta um documento. Trabalhou 3 anos Nada. como garçom e não teve carteira assinada nem nada. E ele está pedindo vínculo. Tem um documento escrito, porque se for... Daqui a pouco a gente está suspendendo empregada doméstica também. Não, mas veja, por exemplo, eu pego uma pessoa que é encanador, aí ele vai fazer um serviço na minha casa. Eu tenho o documento escrito dele? Quem é que pega o documento do garçom que vai só no sábado, quando eu tenho uma demanda grande? Né? Mas entenda, isso aí... Um buffet, por exemplo. Aí, né? Olha sobre essa necessidade, foi criado um contrato intermitente. Não sei. Mas esse é o mérito. Não, eu nem disse tanto, porque eu acho que a matéria é nossa. O que eu acho é que está no âmbito da decisão do Supremo. Eu me curvo. A discussão é essa. Eu acho que não está no âmbito. Exatamente. Não estaria por qual motivo? Não estaria porque trata-se de um garçom que trabalha num bar há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos. Ele alega não só vai ser sábado. Não, mas é a alegação, né? Não, mas estou dizendo. Não é, eu vou citar aqui, não é um representante comercial, não é um profissional autônomo. Bom, isso não é protegido pelo termo 389. O quê? Garçom, deixa eu ver aqui, porque sorveteria Pardal. Mas deixa eu olhar aqui. Olha aqui. Sorveteria da discussão. Alguém gostaria de pedir vista, não? Para aprofundar? Querem votar? Presidente, é o seguinte, é porque essa decisão do Supremo,
ela veio, assim, ao meu modo de ver, ela veio em boa hora, porque todas essas questões, quando sair a decisão do Supremo, pelo sim, pelo não, a favor ou contra, vai pacificar. E o TST agora, com essa suspensão geral que aconteceu no país dos processos trabalhistas, o TST se movimentou em defesa da Justiça do Trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Então, é assim, esse é o grande embate que está acontecendo hoje lá no Supremo, é o TST defendendo a competência da Justiça do Trabalho, até que enfim, né? Mas você vê com tudo isso, acho que o Estadão, antes de ontem, publicou uma matéria sobre o aumento de reclamações trabalhistas no Brasil. Vocês viram? Não. O ministro Gilmar Nós aumentamos 35% de reclamações. Bom, esse aumento do número de processos, doutor Erício, me parece que a gente pode acreditar na questão do benefício da justiça gratuita. Porque, assim, depois que liberou, aí agora aceita tudo. Esse é o último processo e nós temos... Mas, de qualquer forma, eu posso ficar vencido. Não, eu estou acompanhando a divergência. Então, eu vou abrir a votação. Eu mudei o voto aqui, porque, de fato, o 389 é outra coisa. Isso aqui é uma alegação de eventual, aí já está pegando, apesar daquela frase, tudo é tudo, mas não é o caso desse aqui, não. Como vota o desembargador Carlos Nilton? É o processo da relatora, né? O relator, pagador, Ricardo, ele suspende para que o Supremo decida, baseado no tema 389, três divergências. Senhor presidente, acompanhando o relator. Foi não. Não há estrita aderência, como tem O pagador Erício diverge. Dá também. O pagador Barbosa acompanha o relator. Vai ficar 4-4. Pagador Ronaldo. Eu estou com o relator. Também, com o relator. O Pagador. relator já está com o relator. Eu acompanho a divergência. Pronto, por maioria, o tempo do voto do relator contra o voto dos desembargadores Arício, pagador Bento Herculano e o juiz convocado, doutor Manuel Medeiros. E assim se decide. É só para elucidar aqui, o argumento do reclamante, o argumento da empresa é de que ele é freelancer em vários locais, e na cidade de Tibau. Aí ele diz aqui, Peixaria da Fatinha, Franklin Lanche, ou seja, a matéria é essa. Sim, mas é eventual. Se é freelancer, não está negando a subordinação. Justificativa de voto vencido pelos desembargadores divergentes. Ou um só ficaria com um só. Doutor Manuel, Doutor Manuel Medeiros carregar o voto de voto divergente. Já está aqui. Doutor Manuel já tem. O novato tem essa incumbência, né? Mas já está com o voto, ele já está. Vai ter muito. Se conceder, vai ter muito. Encerrada a sessão, podemos. Vossa Excelência concedeu. Aí nem vou eliminar para manter a suspensão. Aí o cara entrou com mandado de segurança, caiu para mim. Aí eu extingui porque eu entendi que havia grave exigimento. Sim, eu recebi a decisão. Isso. Aí eu extingui. Mas você vê, era o mandado de segurança com mandado de segurança. Acabou. Aí eu vou marcar para fazer também. Quer dizer que agora estou Barbosa, segunda-feira é um dia. Que pitanga. Posso? Vou dar.